Então, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Esse, na verdade, é um vídeo de reposição, certo? Na última semana, na última quarta-feira, no caso, eu fiz a segunda aula, né, nesse livrinho, Feliz por Ser Reformado, porém, a transmissão ficou prejudicada, deu problema de direitos autorais, né? Eu não sei o porquê exatamente, né? Eu acho que tinha a ver alguma coisa com os hinos que nós cantamos, e aí eu acabei excluindo, na verdade. Eu sei que poderia ter ido lá no próprio editor do YouTube, excluído sua parte, mas tenha paciência não. E aí eu quero aproveitar e repor essa aula para vocês, beleza? Já que é uma aula muito importante, né? É claro, toda a explicação, né, dessa aula é bastante simples, né? Porque o objetivo desse livrinho aqui não é ser nada profundo, sistemático, não. É realmente explicar alguns fundamentos importantes a respeito do solos da reforma, expondo um pouco do pensamento reformado, digamos assim. E o assunto de hoje, então, é justamente sobre a questão, né, da lei e da graça, tá? Muito mais como nós devemos encarar com relação à lei e à graça, né? Então seria a ideia da aula seria a vida na graça, versus a vida baseada no legalismo, na verdade, né? E podemos pensar numa pergunta, não é? Existe uma oposição entre graça e lei? Para muitas pessoas, me parece que sim, tá? Por isso é bom refletir um pouquinho sobre esse assunto. Mas eu vou fazer aqui a leitura do texto da aula e, quando necessário, fazer algumas explicações, tá bom? Então, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, aproveite e se inscreve no canal, beleza? E ajuda a compartilhar com todo mundo, tá bom? Então, na última aula aprendemos um pouco sobre a graça de Deus e sobre por que precisamos dar tanta ênfase à doutrina da depravação total, que, né, no caso, para então entendermos realmente a beleza da graça de Deus, né? Isso lembrando da aula anterior. E um ponto muito importante é esse, né? Estamos falando sobre graça de Deus, estamos dando ênfase na graça. Veja como é importante compreender a doutrina reformada, porque nós damos muita ênfase na graça, ao mesmo tempo que damos muita ênfase também, não é, a expor a condição do ser humano, a depravação total. E para isso, para que o ser humano possa saber a sua própria condição, o que é necessário? A lei. Né? Então, é inevitável isso. Por isso, nos cultos reformados, né, de igrejas reformadas, digamos assim, há sempre a leitura da lei de Deus. Né? E todos os anos fazemos a exposição da lei de Deus. Então para algumas pessoas que não compreendem o porquê, podem até achar isso confuso, mas eu já estou explicando já, né? Porque para compreendermos a beleza da graça de Deus, nós precisamos saber quem somos de verdade, qual é a nossa condição, tá? Então, vem a pergunta, né? Afinal de contas, quem precisa de médico se não os doentes? Né? Então, na última aula foi justamente sobre isso que eu falei. Ou seja, primeiro precisamos mostrar a doença das pessoas para que então elas mesmas clamem por médico, clamem por cura. Podemos lembrar, por exemplo, aí da pregação, né, cheia do Espírito Santo lá de Pedro, em Atos 2, e como a própria multidão clamou. Então, né, veja, Deus, por meio de Pedro, expôs a condição daquelas pessoas, mostrou que eles eram culpados. E então a multidão fez o apelo, a multidão pediu socorro nesse sentido. Desde sempre temos aprendido que a graça de Deus é completa. Quando Deus opera com sua graça para salvar alguém, o Senhor mesmo providencia tudo o que é necessário em sua graça para a vida daqueles que a quem chama, né? Ou seja, quando pensamos na graça de Deus, nós pensamos sempre em algo completo. Por que é importante pontuar isso? Porque muitas pessoas acabam entendendo que se eu estou falando sobre a graça de Deus, se a pregação reformada é sobre a graça de Deus, então, né, isso de alguma maneira acaba impulsionando ou incentivando aqueles que recebem tal doutrina a viverem uma vida libertina, né, no pecado, porque afinal de contas eu não tenho que fazer nada, né? Essa geralmente é a caricatura que fazem, tá bom? Então a graça de Deus nos santifica, muda nossas vidas, pois opera a nova vida em Cristo. Então quando pensamos na graça, nós estamos pensando em algo que é tipo, olha só, salve vocês. Agora cada um por si. Não. A graça é algo completo, não é? A graça de Deus, ela opera mudança na nossa vida, tá? Isso é o que nós aprendemos largamente em Romanos 6, por exemplo, né? Em toda a Escritura, mas Romanos 6, Paulo é bem lógico nas suas explicações a respeito, né, dos efeitos da graça. Então, Romanos 6 é um texto maravilhoso para compreendermos que a graça tem fruto, que é a nova vida, certo?
Então, a exemplo disso, podemos observar o verso 11, né, que diz bem assim, de Romanos 6. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não é? Ou ainda, no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Não é? Então, note bem como Paulo, leia todo o capítulo 6, mas como Paulo ele dá ênfase, não é, vou resumir isso, a mostrar que não faz sentido separarmos a graça de Deus das boas obras. Não faz sentido separarmos a graça de Deus, não é, para a salvação de uma vida piedosa para Cristo. Paulo aborda isso aqui, mostrando que não faz sentido, tá? Isso não deve acontecer de modo nenhum, porque não tem lógica, não tem sentido nenhum, certo? Portanto, a caricatura que fazem a respeito da doutrina reformada, não é, é algo desonesto, é uma caricatura, como já falei, e, portanto, não corresponde à verdade do Evangelho, certo? Então, é dessas duas palavras, desses dois termos principais que estaremos refletindo, não é, a respeito da obra de Deus em nossas vidas, certo? Então, a lei é oposta à graça? Essa é a pergunta, né, principal. A lei é oposta à graça? Tá bem. Quando ouvimos a palavra graça, isso soa como algo bom e livre, certo? Ou seja, a palavra nos remete a coisas realmente boas. Mas quando ouvimos a palavra lei ou mandamento, isso tende a soar como algo ruim, não é? E totalmente anti-liberdade. Infelizmente, digamos assim, essa compreensão, não é? Ela é comum em nossos dias, né? Assim, é estranho, né? Porque você vê de um lado vários movimentos cristãos, denominações, pessoas que estão dando ênfase a usos e costumes, por exemplo, e sendo nesse sentido bem legalistas, ao mesmo tempo que essas pessoas também não se importam com os mandamentos da lei de Deus, ou até com o testemunho da vida cristã, né? Então é estranho, né? É meio contraditório isso aí. Então, poderia dizer que as pessoas que mais têm dificuldade com a lei no contexto cristão são aquelas que foram muito influenciadas por ideologias revolucionárias, o que é verdade. Então, nós podemos dizer isso. Não é? É claro que quando há essa rejeição de lei, de mandamento de ordem, digamos assim, nós vemos um fruto de revolução aí. Né? Então, o mundo de hoje é muito influenciado por revolução. Essa é a realidade. Na cultura, no sentido geral, há uma ênfase grande nas revoluções. Então, meio que lei e mandamento soa como algo negativo. A revolução é essencialmente antinomista. Né? Então, obviamente, né? A revolução ela vai ser contra a lei nesse sentido, certo? Mas é claro que devemos compreender que, mesmo sem uma ideologia específica, todos nós temos alguma dificuldade, não é, com a lei por causa de nossa natureza. Então, nós somos pecadores, não é, e como pecadores temos uma natureza inclinada contra Deus, contra a lei de Deus, não é? E, portanto, o que nós queremos por natureza é o pecado, tá? É rejeitarmos a lei. Por isso que a lei é difícil para nós muitas vezes, né? Quando nós ouvimos, isso realmente tende a nos afastar, né? Ou então a não reconhecermos que nós somos enquadrados ali. Nós queremos simplesmente rejeitar lei, rejeitar mandamentos, certo? Ou seja, nós não precisamos de Karl Marx para isso ou de outro teórico revolucionário. A natureza humana já é revolucionária desde a queda, tá bom? É um ponto muito importante. Porém, para entendermos se a lei é oposta à graça, como eu sei que é o pensamento de muitas pessoas que são cristãs hoje, né? Devemos nos perguntar se Cristo é oposto à lei. Tá? Então, essa pergunta, não é, ou a resposta a essa pergunta, se Cristo é oposto à lei, nos dará clareza a respeito de tudo isso. Não é? E qual é a resposta? É claro que Cristo não é oposto à lei, muito pelo contrário. O que lemos nas Escrituras, meus irmãos? O que, é que nós aprendemos na Bíblia? Não é que logo quando Cristo, por exemplo, ele deu início ao Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, não é? Onde ele falou sobre as bem-aventuranças, e ensinou aqueles princípios de bem-aventurança, que são aplicações, sim, dos mandamentos da lei de Deus, né? E ele vai fazer logo uma aplicação, mostrando que os discípulos, então, com aqueles princípios, não é, deveriam ser sal, não é, e luz. É isso que aprendemos de Cristo, tá? Ele afirma isso. Então, por exemplo, Mateus 5, versos 17 a 20, nós lemos: Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Ok?
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Olha como que isso pesa sobre nós, né? Então, quem tem essa tendência antinomista, antinominiana, deve refletir sobre isso, né? Porque ensinarmos errado a respeito disso nos pesa, viu? Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tá? E aí, nós vemos, não é todo o capítulo 5 de Mateus dando ênfase a isso. Na verdade, você está vendo aplicações das leis de Deus ali, de maneira muito clara. Tá? É importante destacar neste texto que Cristo se opõe aos fariseus e mestres da lei, mas não à lei. Então, esse é um ponto muito importante. Cristo estava se opondo aos mestres da lei, aos fariseus, mas não aos mandamentos, não às leis. Tá? Por isso, não é que ele afirma no verso 20 que a justiça dos discípulos deveria exceder a dos escribas e fariseus. Mas exceder como? Superar como? Os escribas e fariseus cumpriam a lei apenas nos seus aspectos mais externos, isto é, aquilo que os homens podem ver, mas não faziam correta aplicação da lei porque não se preocupavam com o coração, por exemplo. Olha só. Em outras palavras, Cristo estava ensinando de verdade o que era que a lei de Deus exigia e como obedecê-la. Ou seja, o modo farisaico era um modo Nutelinha, relativamente fácil, não é? Cristo ensinou de forma muito mais rigorosa a lei do que aqueles hipócritas. Porque entenda, a maneira como os escribas e fariseus, como os mestres das leis ou da lei de Deus, eles tentavam viver, ou então eles ensinavam, não é, com todo aquele rigor, aquilo de alguma maneira escondia o que eles tinham no coração de verdade. Eles não estavam preocupados com o que a lei realmente estava exigindo. Então, eu posso dizer que há muitas pessoas, como naquele tempo, que conseguem facilmente se adequar a padrões éticos, a padrões morais, por exemplo. Ou seja, a pessoa pode apontar para os valores morais, não é? Seguir então certas regras e achar que com isso está obedecendo, não é? E por isso, ora, por que ninguém pode me ver quebrando tais regras? Então eu estou bem. Não é? E não é esse o princípio. Por isso Cristo aponta para uma correta interpretação da lei, aponta diretamente para o coração. A lei, ou o que Deus está exigindo em sua lei, é que o homem todo, não é, o honre obedecendo a lei, que o homem ame a Deus de verdade, de coração mesmo, não é? E portanto, esse amor genuíno no coração, não é, se manifesta na obediência, entende? Na obediência. Assim também, ame o seu próximo, de verdade, tá? Então isso é um ponto muito importante. Os fariseus, obviamente, alguns fariseus no caso e escribas, e aqueles que eram hipócritas naquele contexto, eles não amavam a Deus e não amavam as pessoas. Eles eram rigorosos em termos de regras, mas eles não amavam de verdade. Por isso eles não tinham misericórdia de ninguém. Entende? Porque eles estavam preocupados apenas com aquilo que é mais externo da lei. Tá? Então, Cristo, ele é a expressão mais profunda e poderosa do amor de Deus por nós. Não é isso que aprendemos? Como lemos em João 3:16, não é? Deus amou o mundo como? Enviando seu Filho. Então, como podemos encontrar oposição entre a lei e a graça se aquele que manifesta a graça de Deus em nossa vida nos ensina a obedecer à lei? Então é uma pergunta importante. Como é que nós podemos encontrar oposição entre lei e graça se Cristo, que é a própria manifestação da graça de Deus, não é, em maior abundância, se ele não se opõe à lei, se ele nos ensina a importância dos mandamentos, não é, e de obedecer a Deus, em amar de coração e também ao próximo como a nós mesmos. Os irmãos lembram, por exemplo, não é, das pregações, e eu tenho feito pregação aqui sempre a respeito disso, né? Eu já fiz pregações na igreja sobre o Evangelho de João, sobre a primeira carta de João também, não é? Textos que, mais uma vez, direcionam a igreja cristã, tá? E nos ensinam também a buscarmos a lei como um modo de vida grato a Deus, não é? Se nós pertencemos a Cristo, então nós não devemos ter um problema com a lei não pode ser um peso para nós, ela não pode ser um instrumento de condenação. Isso é um ponto muito importante, tá certo? Mas deve ser o nosso guia nesse sentido, sempre a Cristo, ou seja, a lei sempre vai funcionar assim para nós. Ela sempre vai nos mostrar, nos lembrar de quem nós somos, para que sempre venhamos buscar a Cristo, tá? Então, veja a importância disso aí. E na prática, não é?
os princípios dos mandamentos nos guiam no modo de viver cristão. Porque a lei é de Deus, tá? Não é lei dos homens, é a lei de Deus, certo? Então, temos alguns textos aqui, por exemplo, João 14, verso 21, Cristo diz aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá? Cristo está dizendo isso sobre os mandamentos. Tá? Ele pode chamar de seus mandamentos. Quem Cristo é, irmãos? O Filho de Deus. Ele é Deus, Emmanuel, Deus conosco. Tá? Então, ele fala da lei de Deus como sendo sua. São os seus mandamentos. Isso é importante compreender porque tem muitas pessoas antinomistas, né, que querem fazer uma dicotomização, uma dicotomia, um dualismo. Eles querem separar a lei de Deus, que eles gostam de chamar de lei de Moisés, certo? Da lei de Cristo, como se houvesse uma dicotomia. Não existe isso, tá? Não existe. Nós podemos pensar na lei em termos de aspectos. Há um aspecto cerimonial, há um aspecto mais local, digamos assim, cívico, né? Com aplicações próprias para o povo daquele período, certo? O povo de Israel daquele período, mas há um aspecto moral da lei e esse aspecto ele é permanente, certo? Tudo que tem a ver com o aspecto moral é permanente, tá? E os 10 mandamentos resumem o aspecto moral. Ou seja, isso não passa, ok? Isso não passa porque é o próprio caráter de Deus. Todo o resto são aplicações também desses princípios, certo? Mas com aspectos diferentes, tá? Então isso é um ponto muito importante compreender aqui. Então não existe isso de, tem uma lei de Cristo e uma lei de Moisés. Isso não existe. Isso sabe, é a desculpa que alguns dão, não é, para rejeitar os 10 mandamentos. Isso é ridículo, na verdade, certo? Então, esse é um tipo de, é uma maneira de fugir, não é, da compreensão de que os 10 mandamentos são sim para o povo de Deus, hoje, para a igreja cristã, né? Os princípios morais que os apóstolos usaram para guiar as igrejas cristãs, inclusive dos gentios, não é, foram justamente os 10 mandamentos, tá? Não tem como fugir disso aí. Só tem que ser muito cego para ler o Novo Testamento e achar que não tem isso, né? E achar que não, eles usaram o quê? Que princípios? Né? Por isso que é uma questão muito simples. Você vai fazer a pergunta para quem? Se alguém chegar para você e falar bem assim, não, não existe isso, esse negócio de ficar cumprindo mandamento, de obedecer lei, mandamento e papapá. Os 10 mandamentos, irmãos, eu não estou falando aquela quantidade imensa de mandamentos dados ao povo judeu daquele contexto, não, o povo de Israel, daquele contexto. Estou falando dos 10 mandamentos. Não, isso não existe, né? Mudando o sacerdócio, muda também as leis. Certo. Então vamos fazer perguntas simples, né? Eu posso ter outros deuses diante de Deus? É claro que não, isso é idolatria. E onde é que está escrito que é idolatria? O primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eu posso servir a Deus por meio de imagens? Eu posso ficar representando a Deus? Nós podemos imitar o paganismo com imagens, ou seja, nós podemos determinar a maneira de adorar a Deus? Não, de jeito nenhum, isso é idolatria. Mas onde é que está escrito isso? Ora, o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante, não é? Eu posso hoje blasfemar, usar ou então tomar, carregar o nome de Deus em vão na minha vida, como cristão? De forma nenhuma, nós temos que honrar a Deus. Onde é que está escrito isso? Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, certo? Aí chega no quarto mandamento, né, que tem sido um problema dentro da cristandade, porque esse aí é o mais rejeitado, né? O quarto mandamento é aquele mandamento em que até mesmo os cristãos, em sua maioria, eles zombam dos irmãos piedosos que têm se esforçado para aproveitar esse mandamento. Aproveitar a bênção do dia do Senhor, por exemplo. Quarto mandamento, né? Guarda o dia de sábado, ou então lembra-te do dia de sábado, né? A diferença aí entre Êxodo 20 e Deuteronômio capítulo 5. O ponto é, observe bem, eu devo viver como escravo. Eu vou tornar a pergunta, eu vou levar essa reflexão. Eu devo hoje viver como escravo, certo? Preocupando-se apenas comigo, com o meu ego, com o meu trabalho, com os meus prazeres pessoais, não é? Com a minha recriação. E só vivendo para mim como um escravo, eu devo ser assim? De jeito nenhum. Nós temos que dedicar a nossa vida a Deus. Nós temos que separar tempo para Deus. E onde está o princípio para isso? O quarto mandamento. Tá? O quarto mandamento. Tá? Existem outros debates, não é? Que isso aí é para um outro contexto. Tá? Esses debates aí para mim não importa, certo? Então eu não vou ficar brigando, eu como um cristão, certo?
eu vou realmente seguir na tradição reformada, é o que eu entendo, é o que eu creio, é como eu compreendo realmente a palavra de Deus, e entendo que nós cristãos devemos realmente observar o quarto mandamento no domingo, tá? Porque eu não estou preso ao termo sábado, à ideia de sábado, sétimo dia da semana, certo? Isso para mim realmente passou. Isso para mim pertence a um aspecto cerimonial da lei, que foi passado, mas o princípio moral permanece. Eu ainda tenho a obrigação para com o meu Criador e Redentor Jesus Cristo, tá? Nós temos como cristãos, né, a obrigação de pararmos um dia, de cessarmos nesse sentido as nossas obras, digamos assim, os nossos trabalhos, para dedicarmos tempo a Ele, tempo de verdade, de qualidade, certo? Especialmente dando ênfase ao culto e desfrutando da comunhão dos santos. Então, é um dia muito especial. O dia que a igreja cristã se reúne, certo? É o domingo. Então, o ponto é esse. Eu não vou discutir com outros grupos que estão dizendo que é o sábado. Tá bom, vai lá. Eu não vou perder tempo com isso, certo? Essas convicções nós guardamos até hoje. Então, eu não vou ficar tentando convencer ninguém que é de outra tradição, não é? Digamos assim, que tem que ser o domingo e não o sábado. Como reformados, nós confessamos o domingo. Ou seja, para nós é como o sábado cristão, certo? Ou seja, a ideia realmente é que eu vou aproveitar esse dia de liberdade. Então, veja, por isso que eu perguntei a questão da escravidão, porque tem a ver com isso. Né? O ponto central ali do mandamento tem a ver com isso. Então, às vezes, a pessoa acha que, quando nós falamos sobre o quarto mandamento, nós queremos colocar regra para as pessoas. De jeito nenhum. O ponto é a falta de perspectiva. Você está olhando de uma perspectiva diferente, certo? Diferente. O que nós estamos dando ênfase aqui é a liberdade. E aí, eu penso que os membros das comunidades, né, os cristãos, devem fazer uma reflexão. Né? Será que nós precisamos viver o tempo todo buscando prazeres deste mundo, só fazendo o que nós queremos fazer neste mundo? Será que eu não posso parar um tempo para estar com o povo de Deus e ali adorá-lo? Será que para mim é tão mais importante, não é, a minha diversão, qualquer outra coisa, não é? Se Deus me deu a liberdade de poder desfrutar desse dia, então, se há a graça de Deus operando no meu coração, por que eu vou fugir disso? Não faz sentido. Né? Então, quem está tendo problema com o quarto mandamento tem problema com a lei de Deus, não é? E se tem problema, deve resolver esse problema, porque isso não é correto, não. Isso é estranho, na verdade. Isso é oposto ao que o Paulo está ensinando em Romanos 6, por exemplo, tá? Então, isso é um ponto importante, certo? E assim podemos fazer com cada mandamento. Né? Hoje ainda continua sendo pecado, por exemplo, desonrar pai e mãe, as autoridades, continua sendo pecado assassinato, continua sendo pecado imoralidade sexual, continua sendo pecado o roubo, a fofoca, a mentira, não é, a cobiça, tudo isso continua sendo pecado. Por quê? Porque nós temos uma lei. É simples entender isso. Tá? Continuando, tem um outro texto aqui, 1 de João, capítulo 2, versos 3 a 5, quando o mesmo João que escreveu lá o Evangelho vai dizer: E nisso sabemos que o conhecemos. Ouçam bem, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Olha, analisa bem, o texto do Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, o que Cristo disse? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado, não é, de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. E aí, João também, na sua primeira carta, vai dizer isso. E nisto sabemos que o conhecemos. Ou seja, a graça tem fruto realmente, não é? Se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Eu acho que eu não preciso explicar isso. Quem está acompanhando a aula, ouça e reflita. Eu não vou dizer nada, tá? Não vou dizer nada. Não vou dizer nada porque às vezes as pessoas acham que quando nós explicamos alguma coisa, não é, nós estamos simplesmente impondo. Não, eu estou ensinando princípios. Não é? Eu estou lendo a Bíblia aqui, tá? Então, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Ok? Então, leia a Bíblia e você mesmo reflita. Eu não sou ninguém para colocar lei na sua vida, tá? Então, você tem a mesma Bíblia que eu.
Cada cristão tem a mesma Bíblia, então, por favor, leiam suas Bíblias. Ainda um texto de 1 de João 3, versos 23 e 24. E o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos está nele e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então, a Escritura não faz uma separação, não é, de graça e mandamento. Não é? Não existe esse negócio na Bíblia de fé sem obras, fé sem obediência. Não é? Isso não existe. Por isso que sempre há essa ligação entre sermos de Cristo e obedecermos aos seus mandamentos, entre amarmos a Deus e a Cristo e obedecermos aos seus mandamentos, certo? Então não temos nenhuma razão bíblica para fazermos uma dicotomia, um dualismo entre lei e graça. Não existe oposição entre a lei e a graça. Tá? O que é necessário é compreender, mas não dizer que há uma oposição de uma com relação à outra. Tá? Então, vamos lá, para graça e legalismo. O contrário, então, de viver na graça, meus irmãos, é viver sob o jugo da lei. Tá? Então, um ponto muito importante, mas o senhor acabou de falar assim, entenda. A obediência aos mandamentos, ela é movida pela graça de Deus. Não é um homem impondo isso sobre o outro. Né? Porque até então, todos devem servir a Deus. Se são cristãos, são servos de Deus. Então, o que vai movê-los é a graça do Senhor Deus. Isso é até um ponto importante, tá? Uma aplicação importante para pastores, certo? Nós precisamos sim pregar, e eu digo, devemos sempre pregar com rigor, né? Entendo o que eu quero dizer com rigor, é no sentido de que temos que expor realmente os mandamentos, ok? Mas um ponto é um fato aqui, certo? Quem vai operar no coração das pessoas para que queiram obedecer os mandamentos, a que tenham prazer em fazer a vontade de Deus nesse sentido, é o próprio Senhor com sua graça, tá? Então, é importante ensinar muito, porque às vezes ficar tentando forçar a barra não vai ajudar muito não, certo? Nós não temos condições de quebrar o coração de ninguém, é só Deus que faz isso. Então, é importante. Quanto mais amamos a graça, quanto mais vemos a beleza da graça, mais seremos motivados a uma vida de gratidão, irmãos, tá? Então, e a gratidão, ela se manifestará na obediência dos mandamentos, tá? Então, vamos lá. O contrário de viver na graça, ou pela graça, é viver sob o jugo da lei, certo? Pois existem somente duas alternativas. Duas, tá? Ou você sabe que ele fez tudo por você e para você, isto é, para te salvar, ou você pensa ainda que é você mesmo, não é, que deve resolver a sua situação. Tá? Em qual dessas duas situações você se encontra? Você confia totalmente, não é, que ele fez tudo por você e que você não precisa tentar completar nada, ou você ainda acha que lhe pesa a responsabilidade, não é, de manter a salvação ou então alcançá-la ou completá-la, tá? Este lado, digamos assim, é o que compõe a maioria dos cristãos. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, tá? Boa parte do povo cristão de hoje tem essa mentalidade. Por quê? Porque a maioria dos cristãos são sinergistas. A maioria dos cristãos são sinergistas. Isto é, eles realmente entendem, não é, que eles devem cooperar de alguma maneira com a salvação. Que o homem, de alguma maneira, ele tem a capacidade nele mesmo de responder a Deus. E ele, de alguma maneira, também coopera, ele tem uma pequena participação que seja na salvação. Tá? Isso é totalmente diferente daquilo que a graça ensina. Totalmente diferente. Então devemos entender, né? Se isso não é estranho. Nós reformados, para mostrarmos, não é, a situação do homem diante de Deus, expomos com rigor os 10 mandamentos. No início do ano, por exemplo, né, essa é a nossa prática, usando o Catecismo de Heidelberg, não é? Nós expomos a lei, porque a ideia é mostrar, não é? Por exemplo, qual é o nosso único consolo, não é? Como devemos viver, o que devemos realmente saber, não é, para vivermos no consolo, na vida e na morte, né, nesse consolo verdadeiro de Deus, em Cristo, e como é que nós sabemos disso, né? Então, como é que nós vamos saber a nossa realidade? Ora, os mandamentos, eles nos dão conhecimento, eles são um espelho que apresenta para nós a nossa verdadeira imagem, não é? Nós nos achamos muito belos, mas os mandamentos mostram justamente a nossa verdadeira natureza, né? Mostra a nossa verdadeira imagem diante de Deus, que é uma imagem muito feia, na verdade, certo? Porque somos pecadores, tá? Então, no início do ano, e perto do final, nós tocamos as leis de Deus. Falamos sobre os 10 mandamentos. Especialmente no final, fazemos uma exposição, só que agora
não é, ensinando com rigor o mandamento e apontando para a obediência, não é, o entendimento da obediência como sendo, sim, não é, a manifestação da nova vida em Cristo, certo? Então, expomos os mandamentos sempre, todos os anos para a igreja, tá? E certamente recebemos críticas por causa disso. Isso é um fato que acontece também. Existem até pessoas que estranham o fato de que em todos os cultos matutinos fazemos a leitura dos 10 mandamentos, sempre, né? Para muitos isso soa como legalismo. Porém, não existe mentira maior do que essa, tá? Porque ler os mandamentos não é ser legalista, né? Tem gente que acaba vendo assim, né? Mas a verdade é que quem não vive da graça de Deus vive por conta própria, tá? E isso faz uma diferença enorme em todas as áreas de nossa vida. Então podemos notar na imagem uma comparação simples entre viver da graça e viver do legalismo, certo? Eu vou ver se eu consigo colocar aqui essa imagenzinha. Bom, vocês estão vendo aí, ó. Então, depois eu vou explicar alguns pontos aí, mas veja, ele fez, você deve fazer, né? Essa diferença entre você ver pela graça, você confia no que Deus fez em Cristo, do que Cristo fez, ou então você mesmo deve fazer, né? Faz aqueles vídeos do YouTube, faça você mesmo. Pronto, é isso mesmo. Tem gente que acha que isso se aplica a tudo, né? Salve-se a si mesmo, né? Salve você mesmo. Então, do lado de cá, né, quem confia no que Cristo fez, né, quais são as consequências na vida? Então, você tem um entendimento de que Deus fez por mim, então, Deus fez por mim. Isso me gera humildade, tá? Como é que eu vou me orgulhar se eu sei que eu sou um pecador miserável, que eu não consigo fazer nada, eu não posso em mim mesmo, por mim mesmo, dar uma resposta positiva a Deus. Eu não tenho essa condição em mim. Estou morto em delitos e pecados, certo? E só sei dele, só creio em Jesus Cristo por causa do que Deus fez, por causa da sua graça. Então isso me gera humildade. Também gera compaixão, porque uma vez que eu entendo que eu fui alcançado somente pela graça de Deus, por que é que eu vou exigir, não é, que outros, por exemplo, mereçam isso? Como é que eu posso olhar para o pecador, para os demais pecadores, né? Pecadores como eu, que estão ali sofrendo com o seu pecado e não ter misericórdia deles? Sendo que eu estava também lá, naquele mundo de perdição, e só saí porque Deus me tirou. Eu não saí sozinho. Então isso realmente deve me levar à humildade e a ter compaixão também dos outros. Uma outra questão aqui é que eu falo aqui sobre os mandamentos de Deus, porque eu não vou ter problemas com eles mais. Porque eu não vou enxergar os mandamentos como uma espada para me matar. Cristo já recebeu isso no meu lugar, né? Então eu não vou ter um problema com a lei de Deus. Qual o problema? Não é? Ou seja, eu vou entender aquilo que é essencial, eu vou entender que a questão dos mandamentos, por exemplo, tem a ver com o nosso coração, tá? Eu vou ter uma preocupação muito mais com o espírito de unidade, certo? E também com a liberdade. Eu vou desfrutar de verdadeira liberdade nesse sentido, certo? Já do outro lado, o lado daqueles que vivem baseado no legalismo, não é? Eles sempre têm aquela compreensão que eles mesmos devem fazer, né? Parece o Charles Finney, não é? O homem pode transformar o seu próprio coração, mudar o seu próprio coração. Então as pessoas têm esse entendimento. Eu estou aqui porque eu faço por onde, eu me esforço, Deus está vendo o meu esforço. O que isso leva as pessoas? Né? O que isso pode levar alguém? Ao orgulho, né? A ter um espírito crítico, porque se eu estou vendo o pecador sofrendo, eu vou dizer sempre, olha, miserável, você não muda porque você não quer. E as coisas não são simples assim, irmãos. Não são simples assim. Não são simples. Geralmente quem é desse jeito sempre tem essa, sabe, esse rigor em condenar os outros, não tem misericórdia de jeito nenhum, tem aquele espírito crítico de verdade, não é? Mas note como são covardes. Quando são eles que pecam, eles não querem ser julgados de maneira tão rigorosa, não. Não é triste isso? Quem tem esse espírito legalista está muito mais preocupado com as regras que eles mesmos criam do que com os mandamentos de Deus. Essa é a verdade, tá? Enquanto Cristo, por exemplo, jamais condenou o ensino dos fariseus e mestres da lei com relação aos mandamentos, ele condenou sim a hipocrisia deles, e inclusive o fato de que eles se apegavam muito mais, não é, a uma tradição que eles estabeleceram. Esse é um problema, não é? Então o que você vê hoje, por exemplo, dos verdadeiros legalistas é que eles não estão preocupados com os mandamentos. Os verdadeiros legalistas estão preocupados com as suas próprias regras, não é? Eles desenvolveram as suas tradições de uma certa maneira e, portanto, basicamente, quem não se enquadra naquela tradição, não é, praticamente não é salvo, né?
E não é assim, irmãos. Não é assim. Certo? Veja, é tão errado pensar desse jeito que eu posso falar sobre nós reformados, né? Nós não, veja, nós podemos analisar, não é? E dizer bem assim, olha, tal tradição é infiel, tal denominação é infiel. Por quê? Porque oficialmente subscreve aquilo que nós vemos como heresia. Isso é um ponto. Mas jamais, jamais, vamos dizer, os membros daquela comunidade são condenados. Nós não temos o direito de fazer isso, tá? Não temos. Não temos de jeito nenhum. Porque se nós acharmos que uma pessoa, certo, que pertence a uma outra denominação, ela é condenada nesse sentido por não ser reformada, então vamos entender, estaremos declarando que uma pessoa, para ser salva, tem que ser reformada. Isso é ridículo até. Me perdoe até a expressão, isso é idiota, na verdade. Quando nós agimos assim, estamos imitando os católicos romanos. Tá? Nós não podemos seguir nessa linha. Está errado. Qualquer denominação tem que entender. Qualquer membro de comunidade deve entender isso. Não é? Eu posso reconhecer que há igrejas mais fiéis, menos fiéis, sim. Tá? A verdade não é relativa. Há uma verdade só. Mas ao mesmo tempo eu não posso julgar as pessoas. Esse é um ponto importante. Tá? Eu não posso então me apegar tão profundamente às regras da minha cultura, da minha tradição, por exemplo, e torná-las sagradas, sem as quais uma pessoa não pode ser salva. Isso é ridículo. Quem salva é Cristo, não é? Isso deve haver, por exemplo, uma compreensão de viver na vida cristã, deve ser com relação ao que Deus diz em sua palavra, e não o que eu digo. Isso é um ponto muito importante. Quando você tem uma mente legalista, se preocupa muito mais com as regras locais. Isso fica acima de tudo, certo? A minha experiência como pastor reformado é justamente essa, não é? É essa aqui, olha. As pessoas que mais rejeitam, por exemplo, os 10 mandamentos são aquelas que são mais apegadas às regras locais das suas comunidades. Isso é legalismo, tá bom? Isso é legalismo. Não é legalismo quando você ensina os 10 mandamentos, porque é a lei de Deus, não é? E os 10 mandamentos não foram dados, e não é isso que aprendemos na palavra, não é? Eles não foram dados como uma maneira para sermos salvos. Quem nos salva é Cristo, essa é a verdade, tá bom? Esse é um ponto. Ah, quem segue no legalismo, né, ele se preocupa sempre com essas coisas de periferia, sempre com aparência, como os fariseus e os escribas. Sempre é aparência. Né? Isso cria partidarismo. Então, notem que o pensamento legalista não está somente entre aqueles, por exemplo, que são sinergistas. Não é? E talvez, veja, aqueles que são, às vezes, membros de igrejas reformadas, eles podem ser monergistas nas confissões, ou na confissão de sua boca, mas têm um coração sinergista. Por isso insistem tanto, às vezes, em ficar condenando os outros. Entendeu? Então tome cuidado, você que é membro de uma igreja reformada, porque você pode estar se orgulhando nisso. Sou reformado, olha aqui as confissões. Certo, cara, mas você realmente crê, não é? Você entende realmente o que as confissões estão ensinando para você? Porque nós não deveríamos ler as confissões reformadas, né, como um padrão doutrinário fiel e usarmos isso para condenar o próximo. Isso não existe. Nós temos que orientar o próximo à misericórdia dele. Temos que ensinar a verdade, tá? E como reformados confessamos, não é, que os nossos padrões de fé ensinam corretamente a doutrina da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo nós não podemos ficar preocupados demais, não é, em todo mundo tem que ser membro da igreja reformada. Rapaz, se tem uma coisa que eu já falei no canal há muito tempo, né, é que você não precisa ser um reformado. Calma. Tá? Crê em Jesus Cristo, quem vai te salvar é Ele. Eu sei que eu entendo sempre como uma bênção podermos ser membros de uma igreja reformada, porque estaremos tendo acesso à pregação fiel expositiva, não é, a princípios, não é, para a nossa vida cristã, a doutrinas que são fiéis. Isso realmente nos traz muito consolo. É uma grande bênção, mas eu não posso limitar a salvação à minha comunidade, não é, à minha tradição cristã. Isso não existe. Tá? Eu não recebi essa autoridade de Deus. Eu não posso dizer isso. Como eu falei, se nós agimos assim, estamos repetindo papismo. Desculpa, eu sei que alguém pode achar ruim, mas é verdade. Se eu estou agindo desse jeito, se não é do membro da igreja reformada, misericórdia, vamos tudo para o inferno. Isso é papismo. Isso é papismo, tá? Isso é papismo. Tá? E aí, partidarismo, e no fim, esse tipo de vida é um tipo de vida escrava, né? Quem vive assim é escravo, irmãos. Não sabe o que é liberdade em Cristo. Tá? Continuando. Então vamos aqui para algumas breves explicações. Tá? Então, eu vou ler aqui um pouquinho do livro, que tem
umas reflexões importantes aqui. Deixa eu ver aqui. O Sola Gratia ainda. Eu vou tentar fazer 2 aulas por capítulo, certo? Também, né? Vocês têm que comprar o livro. Se quer aproveitar bem, tem que comprar o livro. Não vou ficar lendo tudo, não, também. Nem é justo fazer isso. Então ele fez versus você deve fazer. Quando na sua vida espiritual dever é um verbo central, então provavelmente você tem a tendência de uma fé legalista. Ouviram bem? Quando na sua vida espiritual dever, não é um verbo central, você é guiado por isso, dever, né? Então, provavelmente você tem uma tendência, não estou dizendo que você é legalista, tem uma tendência, uma inclinação a ter um tipo de fé que é legalista, tá? É grande então o risco de que para você Deus seja um patrão, não é muito mais do que um pai. E aí? Pense, né? Você que é um cristão reformado. Deus é para você um pai? O pai de verdade ou ele é mais um padrão? Tá? Então, existem vários crentes que, igualmente como o filho mais velho da parábola de Lucas 15, no filho pródigo, trabalham dia a dia para o seu pai com fidelidade, mas sem nenhuma alegria. Fazem tudo porque é obrigação e deixam ainda muito mais porque é proibido, esperando que Deus vá recompensá-los por causa do seu esforço. E aí? Entendeu o princípio do legalismo? Faz sem alegria, sem gratidão. Faz porque espera algo em troca. Tá? Nos momentos de adversidade em suas vidas, sentem-se abandonados por Ele. Então, vivem para Deus, para receber a aprovação de Deus, esquecendo que em Jesus já receberam essa aprovação. Então, penso que esse é um princípio muito importante para fazermos uma reflexão. Né? O ponto B, ser humilde versus ser orgulhoso. Então, ser orgulhoso é característico das pessoas que gostam de suas próprias atividades. Os trabalhadores da primeira hora, o filho mais velho e o fariseu. Ou seja, as pessoas elas se agradam muito das obras que fazem. Elas querem realmente que isso seja aprovado. Tá? E se orgulham por causa disso. Ser humilde é característico daqueles que sabem que não merecem nada e mesmo assim recebem tudo. Os trabalhadores da última hora, o filho perdido e o publicano. Então são boas contraposições aqui para entendermos bem, né? O que está no coração de quem tem legalismo, não é, de quem é orgulhoso, e também o que está no coração daquele que realmente é grato a Deus, não é? Porque realmente confia em sua bondade, em sua graça. Se viver da graça, sabe, então observe bem, se viver da graça, sabe, pela minha própria escolha, estava indo no caminho para o castigo eterno. Mas por pura graça, meu Pai me salvou e me deu uma nova vida. Este conhecimento me torna humilde e grato. Mas quem pensa que dele mesmo contribui com alguma coisa para a sua salvação, mesmo sendo somente a boa escolha, essa pessoa pode, com certo orgulho, olhar para aqueles que ainda não fizeram esta prestação, não é? Com certo desprezo. Tá? Por isso, é bom pensar. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7, nos diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tem recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Muito bem. Ponto C aqui. Ser misericordioso versus ser crítico. Tá? Então, veja, mesmo pessoas crentes criticam a igreja da qual são membros ou outra igreja qualquer. Pessoas de fora da comunidade da igreja são notavelmente tratadas de maneira fria. Então, olha só isso aí, né? Imagina. Então, vamos criar um cenário. Imagina. Vamos ver se você tem legalismo no seu coração. Tá lá, então, culto reformado, e aí chega, de repente, um membro de uma outra comunidade para visitar a sua comunidade. De repente, sei lá, um membro de uma igreja pentecostal, batista, outra igreja.
um luterano, um anglicano, qualquer outro membro de alguma igreja, desde as mais modernas, recentes, até as mais tradicionais. Mas então são membros de tradições diferentes da sua. Como é que você vai receber essa pessoa? Se você olhar essa pessoa que está chegando com desprezo, né? Eu não estou falando de situações especiais não, tá? Porque tem hora que acontece de um crente pentecostal, às vezes não tem muita noção, né, que existem igrejas tão diferentes da dele, né? E chega num culto reformado e quer meio que se mostrar, né, lá, chamar atenção para si, né? Isso já aconteceu algumas vezes comigo, então eu só, irmão, senta aí, né? Mas quando eu vou falar com uma pessoa, eu vou tratar como irmão, eu não posso julgar o indivíduo, né? Então, para todos os fins, até que se prova o contrário, é meu irmão em Cristo. É assim que eu sempre trato. Então, se você vê alguém de outra comunidade chegando na sua para visitar, e você trata com frieza, no tipo, nossa, no seu coração, você fazendo uma conversa consigo mesmo, né? Um insight aqui, olha só. Ixi, é um arminiano, ó, um pentecostal. Só pode ser. Olha o jeito que ele tá. Então, caramba, o que esse cara tá fazendo aqui? Se há esse tipo de frieza, né, se você não consegue ir até a pessoa com alegria, né, e tratar como irmão, ele vai falar alegremente com você, a paz do Senhor, meu irmão, e você não responde com a mesma alegria, irmão, desconfie do seu coração, tá? Desconfie. Eu sei que nós devemos defender a fé, porque a verdade ela não é relativa. Temos que defender, mas como eu já disse, nós não sabemos do que há no coração das pessoas. Não sabemos, tá? Eu, como um cristão reformado e pastor, não confio, certo, que os membros da comunidade, nem mesmo minha própria família, eu não confio, não é, 100% que todos são realmente crentes no Senhor. Porque eu não sei, não é? Quando eu digo isso eu confio que são crentes, ao mesmo tempo que eu mantenho um pé atrás. Porque quem sabe é Deus e a própria pessoa. Se ela realmente crê no Evangelho. Não sou eu. Então, no contexto da igreja reformada, para todos os fins, somos todos irmãos, eleitos em Jesus Cristo, salvos pela graça. Amém. Mas, ao mesmo tempo, sendo um pouco mais específico, né, eu não posso colocar a mão no fogo por alguém. Eu não posso dizer bem assim, eu tenho certeza absoluta. Eu não posso ter essa certeza da vida dos outros. Isso vale para um lado como para outro também. Então, eu não vou julgar uma pessoa. Como eu disse, para todos os fins, até que se prove ao contrário, é meu irmão em Cristo. Tá? Ah, tem problemas? Tem. Eu lamento por isso e oro. E se eu puder ajudar a esclarecer coisas, doutrinas e princípios, eu vou fazer. Como sempre tenho feito. Mas eu não posso tratar essas pessoas com desprezo, com frieza. Isso é um sinal muito ruim. Isso mostra um certo orgulho tradicional que não corresponde à doutrina da graça. Isso é papismo, irmãos. Orgulho tradicional, nesse sentido, de desprezar outras pessoas, de dizer que não tem paz para conversar com outros porque eles não são da sua mesma denominação ou da sua tradição de fé, isso não é uma coisa saudável. Isso não testemunha sobre a graça no seu coração. Muito pelo contrário, essa frieza, entende? Ela não vem da graça. Isso é estranho. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado. Isso é uma diferença muito grande de você ser crítico e você ser misericordioso. Se há pessoas que estão, tanto membros de igreja como outras pessoas que não são membros de igreja nem nada, que estão ali sofrendo, você vê às vezes que, poxa, tem consequências ruins, não é? Estar em um tipo de denominação às vezes que tem feito mal, né? Você percebe que a pessoa às vezes tem certo desespero porque não tem conhecimento da bondade de Deus ainda, erra por não conhecer a palavra, então ame essa pessoa ensinando, mas não seja frio. Ame essa pessoa ensinando, não se julgue acima dela. Ame essa pessoa ensinando, não veja, eu sou parte dos eleitos, dos salvos, então aquilo ali é baixo clero, isso é papismo. Isso é papismo, tá bom? Então a graça nos leva a sermos misericordiosos, não é? Quer fazer uma coisa a respeito? Ensine. Ame aquela pessoa, tá? O ponto D, os mandamentos de Deus versus as regras, né? Então, isso aqui é um ponto maravilhoso, né? Porque entenda, ó,
Você mesmo deve pagar a entrada para um show. Então você preferirá que o preço não seja muito alto. Na verdade, não é assim? Mas se alguém te der a entrada de presente, então você se alegrará em ficar num lugar VIP. Se é você que vai ter que pagar, então eu quero que seja mais barato, eu quero desconto, né? Quero desconto. Mas se por acaso alguém pagar para você, vixe, você vai comemorar. Cara, né? Todo lugar VIP, que maravilha, né? Que maravilha, né? Então, quem acha que deve conquistar a salvação por conta própria, vivendo uma vida correta, espera que as exigências não sejam altas demais, não é verdade? Mas quem sabe que Cristo já conquistou tudo para ele, pode até ouvir com alegria a lei em toda a sua profundidade, sem ser desanimado. Lembra do que eu disse? Quando a graça de Deus realmente nos alcança, nós não temos mais um problema com a lei. Por isso que nós, num culto reformado, sempre lemos a lei. Por isso que há sempre pregação sobre a lei. Por isso que sempre falamos dos mandamentos, porque não há problema para nós. Se nós somos alcançados pela graça de Deus, não há um peso. Nós podemos ouvir os mandamentos com alegria. Para nós soa como Deus nos ensinando a vivermos como filhos dele. É simplesmente isso. E a motivação nossa sempre vai ser a gratidão. Deus, olha o que o Senhor fez por mim. O Senhor me tirou da condenação. Por mim mesmo, eu estava andando para a condenação. Eu era um cego, um morto espiritual. Né? A minha caminhada natural só me levaria para o abismo. O Senhor me tirou disso. O Senhor me deu vida em Jesus Cristo. Fez tudo o que eu não poderia jamais fazer. Eu só te conheço por causa do Senhor. Então, ouvir o mandamento de Deus, uma vez que Ele me salvou, me libertou da condenação do pecado, isso vai ser um peso para mim? Não, de jeito nenhum. Eu vou ter alegria em ouvir a lei de Deus. E vai ser muito bom e grato poder obedecê-lo. Desfrutar da vida que Ele me deu. Agora eu tenho um nome sobre minha vida, o nome do Senhor. Então, é tão estranho para mim, irmãos, quando uma pessoa é tão oposta aos 10 mandamentos. Eu não consigo entender isso, né? Mas tudo bem. Então, uma vida legalista se degenera em seguir e exigir regras, tá? Tem que se fazer isso e tem que se deixar aquilo, né, na esperança de que o resultado seja positivo e você, não se você conseguir seguir as regras o mais fiel possível. Né? Tem que ser mais fiel. Então, quem vive com o coração no legalismo está tão preocupado com as regras, não é, com aquilo que é mais periférico, que a pessoa vive, veja, não é simplesmente falando, porque temos que ensinar, mas a pessoa vive cobrando. Cobrando. E a maneira como a pessoa cobra é quase como um policial eclesiástico, né? Denunciando, dedurando, o tempo todo percebendo. É como se a lei fosse um antivírus potente para investigar a vida dos outros. Mas a mesma pessoa não aplica a mesma regra no seu próprio coração. Isso é farisaísmo. Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque se você estiver se sentindo melhor, se você tem paz, porque você está tentando obedecer os mandamentos, tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque a tua paz tem que vir de Cristo, da obra de Cristo. A tua alegria tem que vir do que Ele fez por você. Se a tua alegria está vindo do seu esforço para obedecer regras, tome muito cuidado, porque muito possivelmente, se você estiver se sentindo melhor por obedecer às regras, isso é um sinal muito, muito negativo, né, de que você realmente está vivendo de uma maneira legalista. Tá? Quem salva é Cristo, tá? Não esqueça disso. Uma pessoa que vive da graça conhece a lei, certo? Deve amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Quem vive da graça sabe disso. Esta lei mostra claramente que você está bem longe disto e te empurra cada vez mais de novo para Cristo. Entendeu? Na aplicação prática de quem foi alcançado pela graça e ouve a lei, vai ser grato a Deus pela lei, porque vai entender a graça de Deus em nos dar a lei, porque a lei está dizendo o quê? A verdade. Quem nós somos. O que nós não conseguimos fazer. É o que a lei faz. E quando essa lei expõe a nossa podridão e vergonha, essa lei ao mesmo tempo nos empurra para Cristo.
Quer sentir alívio? É o que a lei está dizendo para nós. Quando Deus ordena os 10 mandamentos, né, quando o Senhor nos dá a sua lei, o que ele está dizendo, não é, com tudo aquilo ali, o que ele está apelando ao nosso coração é: não confie em vocês, vocês não conseguem. Observe aqui os mandamentos. Olha a exigência de Deus. Vocês não conseguem fazer isso, certo? A lei causa conflito no coração de vocês para que vocês busquem a paz não nisso, não no esforço de vocês, na suposta capacidade de vocês, mas para que vocês corram desesperadamente para Cristo. Vão para Ele, porque lá vocês vão encontrar paz. É isso, tá? É isso, ok? Então, como é que eu posso tratar a lei como se fosse uma espécie de vilão, como se fosse algo ruim, negativo, aprisionador? Não, ela é libertadora, porque ela me diz: olha, não confie em si mesmo, não se iluda com o mundo, olhe para Cristo. Ele é o Salvador. É isso que a lei faz, tá? O ponto E, ou ponto E, né? As coisas essenciais versus as coisas periféricas. Né? Então, isso aqui basicamente já falamos anteriormente, né? A pessoa dá muito mais ênfase a coisas pequenas, né? As suas próprias regrinhas pessoais, né? Os seus costumes locais na sua denominação, do que naquilo que o Deus mesmo diz na sua palavra. E, infelizmente, trata a sua própria tradição ou os seus costumes da tradição como se fossem inspirados por Deus. Grande pecado, né? Grande pecado. Seria a mesma coisa de dizer bem assim: quem não subscreve essa forma de unidade é para o inferno. Isso, olha, é claro que nenhum reformado vai dizer isso, né? Mas se passa pela cabeça de alguém, sabe que você está totalmente errado. Essa atitude não é cristã, não. Isso não vem da graça de Deus. Então tome cuidado, tá? Ser reformado não salva ninguém, não. Só para pontuar. Quem salva é Cristo, tá bom? O ponto final aqui, então, espírito de união versus partidarismo. Acho que ainda tem mais um ainda, né? Então, vai falar justamente sobre isso, né? Se você tem a graça de Deus no seu coração, você vai querer unidade. Porque você não está caçando ninguém. Não é uma caça a ninguém. E no fim, meus irmãos, liberdade versus escravidão. Então, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Gálatas 5, verso 1. A graça liberta, as regras fazem escravos. Viver pela graça te liberta do pesado devemos, tá? Daquele verbo, né? Eu devo, não. E te mostra Cristo, que fez tudo o que deveria ser feito e que te dá uma nova vida em liberdade. Quem confia na graça descansa numa verdade, irmãos. Cristo fez tudo. Não há nada, nada que possa ser acrescentado ao que ele fez. A obra de Cristo na cruz, por mim, foi perfeitíssima. Eu não posso melhorá-la, eu não posso acrescentar absolutamente nada, eu não posso fazer emendas, não. O que ele fez por mim foi perfeito e é nisso que eu descanso. Ponto final, tá? Então, que Deus em Cristo possa nos fortalecer nessa compreensão e que possamos realmente aprender, não é, a beleza da graça de Deus e vigiarmos, porque sermos reformados, não é uma grande bênção, mas isso nem sempre nos protege de sermos legalistas. Ficar falando sobre as doutrinas da graça, mas ao mesmo tempo viver nesse sentido como juiz das pessoas, isso é uma demonstração contrária à graça. Então vigiemos com relação a isso, irmãos, tá bom? Que a aula tenha sido proveitosa para os irmãos, né? Eu estou repondo essa aula porque na verdade acabou sendo excluída, mas eu espero que tenha sido útil para os irmãos, tá bom? Se vocês gostaram da reflexão, querem fazer comentários, façam, isso é muito importante. Curtam o vídeo, compartilhem com todo mundo também, para que mais pessoas possam refletir a respeito disso. Amanhã, com fé em Deus, avançaremos para o Sola Fide, tá bom? Então, Deus abençoe e até a próxima aula.